Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, turma, trago para vocês a atualização do caso Heloísa Rosa. Todo mundo tá sabendo aí, se você não sabe, o marido dela foi acusado lá nos Estados Unidos de abusar de uma criança, tá? Ele foi preso e recentemente foi solto. Só que o que tá pegando agora foi um áudio vazado lá nos Estados Unidos de uma pastora falando que ele confessou o crime e mesmo assim foi solto. Também trago aí dois depoimentos, tá? De pessoas diferentes, uma de uma vítima de 10 anos atrás do marido da Heloísa Rosa, afirmando que ela sabia de tudo que está acontecendo e mesmo assim ficou conivente, tá, pessoal? Assiste o vídeo até o final para você entender, tá? Os três depoimentos, para depois você deixar o seu comentário aí e não vir me atacar, porque, turma, como eu sempre falo, eu pego os fatos, organizo, trago até vocês. Acreditar ou não acreditar, isso é uma escolha sua, tá? Então confere aí. E se você quer continuar vendo esse tipo de vídeo aqui no canal, se inscreve no canal aí, tá? Ative o sino de notificações e, se possível, gente, compartilha o vídeo para vocês também despertar outras pessoas desse mundo gospel. Porque, turma, é muita coisa acontecendo. Com certeza, Jesus está voltando. Então, confere aí todos os áudios na íntegra. O pastor tinha feito esse comentário comigo, né? Eu falei pro Marcos que ele procure ajuda para resolver isso tudo que ele fez. Mas eu falei pra Joy, a Joy tá bem revoltada com tudo isso, porque ela não concorda também. Eu comentei com ela, falei, Joy, eu até comentei com a pastora Juliana que ela também tinha tentado dizer a você a mesma coisa e tentando manipular a situação, dizer que ela iria falar a verdade, mas que não seria ela, que seria um advogado. Eu tenho crises de ansiedades, assim, enormes. Eu tentei suicídio 3 vezes. Tudo por conta disso, sabe? Deus me livrou de cada... Não era a minha hora, né? E, Josiane, sobre a reação da Heloísa de perguntar sobre AIDS, se ela pegaria AIDS, me chamou a atenção também porque foi no dia seguinte. Então, se ela achou que ela pudesse pegar AIDS, presume-se de que ela pretendia continuar com ele mesmo sabendo disso. Bom, na época ela separou, né, sabe? Eles brigaram. Eles brigaram depois desse evento? Eles brigaram depois disso? Ele foi para a casa dos pais dele, a gente chegou, ela deve ter questionado ele, né, em relação a isso. Eu não sei o que de fato ele falou para ela, né? Hoje, depois, né, que eu vi a reportagem, eu fiquei muito triste em saber que ela falava para todos que era só um beijo. A polícia dos Estados Unidos já procurou pela Heloísa e ela se fechou no casulo com os filhos. Como você vê essa atitude dela? Você acredita que em algum momento ela vai precisar falar? Eu creio para a justiça. Não adianta ela fugir, né? E é estranho esse silêncio, a gente não sabe o que... Passa muita coisa na cabeça da gente. Ela está sendo ameaçada, a vergonha, né? Porque o ministério, o nome que ela tanto prezava, o ministério que ela tanto quis proteger, está num escândalo mundial, né? E quando ocorreu a denúncia de tudo que ele foi preso, eu entrei no Instagram dela e mandei uma mensagem falando para ela, de novo a história se repetindo, você sendo conivente com ele. Eu achei que ela tinha desativado o Instagram, mas não, ela me bloqueou, né? Ela me bloqueou do Instagram, então eu não vejo nada dela mais. E eu evito até de ficar vendo, porque é triste, é revoltante. Porque eu jamais, eu não conviveria, eu não teria tido filho com ele sabendo o que ele fez comigo. Não, eu não teria, isso aí né? Eu não sei ela, não sei o que ela acredita, se ele realmente falava que ia parar, não entendo, eu não entendo, não dá para entender. O porquê dela voltar a ficar do lado dele, numa situação assim tão delicada e tão séria mesmo. Como mãe, eu não consigo entender e aceitar. Você tem 2 filhos hoje, né, Josiane? 2 filhas, 2 meninas, então sempre por elas denunciar. Pelas minhas filhas, porque para que elas entendam um dia que
que a mãe dela teve coragem, sabe, de denunciar um fato desse. E que outras vítimas não calem, porque isso é tão recorrente dentro da igreja e eu não sabia, de fato, isso era. Hoje você vê muitos casos de pessoas, né, gospel, tá fazendo uma coisa tão séria dessa e as pessoas não têm medo, ficam intimidadas, até porque às vezes são pastores de nomes, no caso eles eram conhecidos, né, tinham uma carreira, tinham uma fama e as pessoas têm de medo, assim, sabe? É por isso que eu tô te dizendo, não põe e não tira, mas de qualquer forma, quando a gente foi lá com a Heloísa, que foi fazer a questão de pedir pro Marcos sair de casa, a gente trouxe essa questão, por isso que eu falei, a gente está disponível para falar tudo pro detetive e o advogado já sabe de tudo. Entendi. Então, só para você saber. Entendi. Porque o que a Joy relata para mim é que a Heloísa disse que um dos motivos da revolta dela com vocês é isso, que o Marcos já confessou para vocês o que ele fez e vocês decidiram não ajudá-lo. E que não ajudar o Marcos. E que é por isso que ela está de saída do alcance. Então, eu fiquei assim, por um ponto eu pensei, pode fazer sentido, porque o pastor tinha feito esse comentário comigo, né? Eu falei pro Marcos que ele que procure ajuda para resolver isso tudo que ele fez. Mas eu falei pra Joy, a Joy tá bem revoltada com tudo isso, porque ela não concorda também, eu comentei com ela, falei, Joy, eu até comentei com a pastora Juliana que ela também tinha tentado dizer a você a mesma coisa e tentando manipular a situação, dizer que ela iria falar a verdade, mas que não seria ela, que seria um advogado. E isso deixou ela bem chateada. Mas aí quando ela me disse isso hoje, sabe quando cai uma pedra na tua cabeça? Assim, eu falei, não, pera. Mexeu comigo, pastora, saber que a Heloísa sabe da verdade. Você entende? O que acontece, até pra você entender, Aline, porque tá tendo muito assim, um que falou e o outro que falou. Toda é muito hora. importante você saber o que a gente tá falando, Isso né? que eu liguei pra você, pra não dar espaço pra isso. Sim, eu tenho só mais alguns minutinhos que eu tava aqui no compromisso pra sair pra te ligar. O que acontece? O Paulo não se recusou a atender o Marcos. O que a gente falou, ele confessou, a gente falou, estamos aqui para ajudar. O Paulo falou no começo, estamos aqui para o que você precisar. Porém, você precisa de uma ajuda específica. Do mesmo jeito que cada um está pegando os psicólogos que estão indo atrás, você precisa de um tratamento. Então, nessa área, nós não somos os profissionais da área. Nós não somos psiquiatras e nem psicólogos, nós somos pastores. Então, nós vamos dar orientação espiritual. Entendi. Na orientação espiritual, a gente está aqui para fazer isso. Então, é nesse sentido que o Paulo disse. Agora, ela estava na frente, nós temos testemunhas. Temos a Ilza, que estava de testemunha com a gente, que é lá de Curitiba, que presenciou, que sabe o que a gente falou e que sabe que o que a Heloísa falou, inclusive, assim... A Heloísa chegou lá em Curitiba e foi conversar com a Ilza, porque a Ilza é uma pessoa que trabalha na restauração interior. Sim, eu conheço a Ilza. Você conhece? Então, ela estava com a gente aqui, porque a gente trouxe ela para ajudar a Heloísa nisso. Tratou, assim, no que foi da medida do possível aqui. Quando a gente conversou com o Marcos e com a Heloísa, a Ilza estava junto, então ela sabe tudo. A gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo. Então, assim, não é que a gente não ajudou ele. Na parte espiritual tá aqui, mas o que ele precisa de uma ajuda agora não é na espiritual. Não é na espiritual. Assim como a gente deu exemplo, você estava buscando um psicólogo que estava te ajudando, você falou que tinha um psicólogo que estava te tratando. Sim, a Lívia estava lá com o psicólogo da polícia. A gente deu esse suporte para a Heloísa na questão de ter o psicólogo para ela e para as crianças. E a gente falou, você precisa pedir uma ajuda especializada, agora você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Médico, né? Então, assim, não adianta. Então, assim, a gente como pastor não tem o que fazer. Chega uma hora que a parte espiritual tá aqui, a gente deu o caminho. Mas a gente não é dono de ninguém. Então, se quer ajuda, que nem a Heloísa nos procurou, falou, eu preciso de ajuda, eu preciso desse suporte, eu não tenho como fazer agora. A gente ajudou ela, inclusive, de muitas formas. Não foi só indicando o médico. E a gente se prontificou a ajudá-lo. Então, assim, da mesma forma que prontificou ajudar você. Agora, da parte espiritual, é isso que a gente estava falando. Que o Paulo disse assim, agora vai procurar em outro lugar. Porque ele não quis a nossa ajuda. Eu entendi. Ele não isso quis. Eu entendi desde o início. Então, assim, não quis, não tem o que fazer.
Mas daí pra falar que a gente não foi ajudá-lo é outra história, entendeu? Com certeza. Mas você entende o quanto pra mim eu não sei se você conseguiu entender a gravidade pra mim. Uma coisa é eu saber de tudo que aconteceu, outra coisa é eu entender que ele confessou isso e que ele falou pra Heloísa. Isso me deixou abaladíssima, pastora. Porque eu ainda queria acreditar que a Heloísa tá sendo manipulada emocionalmente, que a Heloísa acreditando que ele não fez nada. Agora, eu entender que ela sabe do que ele fez e ela decidiu ficar do lado dele, você entende quanto que isso rompe em muita coisa que eu acreditava a respeito dela? Sim, sim. Com certeza. Por isso que desde o começo a gente falou, Aline, não faça a defesa. Lá no começo a gente falou, agora é hora de você cuidar de você e da sua família. Você e sua família. A gente sempre, mesmo naquele começo, a gente tentou dar essa luz para vocês duas, porque a gente sabe que no calor da emoção ali vocês estavam conectados, mas depois do negócio, cada um vai querer defender o seu. Sim. E aí é melhor realmente, tipo assim, não ter esse vínculo, porque senão vai se sentir que nem esse sentimento que você tá tendo agora. Meu Deus, pastora. Ainda bem que você me aconselhou a me proteger, não ficar em contato com ela. Eu tô me sentindo tão usada nesse processo, tô tão revoltada. Eu fico pensando como que a polícia não colocou esse cara na cadeia. Você entende o meu sentimento? Como é? É um sentimento de injustiça. Eu falei com ele na segunda. Lembra que eu comentei com